Então vamos para o nosso último tema, que é carcinogênese e neoplasias. Então, o que vai ser a carcinogênese? Vamos começar por ela. Vai ser o processo para a gente desenvolver a neoplasia, né? Então, a gente vai formar células imortalizadas devido a mudanças genéticas, ou seja, na sequência das bases do DNA, ou epigenética, mudanças na expressão de genes, tanto de diferenciação quanto de proliferação celular. Pode ocorrer por fatores genéticos, então é algo que já vai ser próprio daquele indivíduo, ou fatores ambientais, então vírus, agentes físicos ou agentes químicos podem gerar, impulsionar aí a carcinogênese e você gerar uma neoplasia. Então vamos lá. Os genes, eles são essenciais pra gente, porque eles fazem tudo no nosso corpo funcionar. Tudo ocorre através de genes. Então vai controlar a diferenciação celular, proliferação, tudo. Vai controlar ciclo celular, vai verificar se está dando certo o ciclo ou não. Vai reparar o nosso DNA se for preciso. Então, vai regular até a apoptose, tá, gente? Então, assim, eles são importantes em tudo. A gente vai ter, nesse contexto, a gente vai ter aí 2 tipos de genes. Os proto-oncogenes e os oncogenes. Os proto-oncogenes são os normais, sem alterações, fisiológicos. E os oncogenes vão ser formados quando a gente tem mutações nos proto-oncogenes. Então, eles são genes modificados que tiveram mutação, um rearranjo, uma translocação, qualquer outro tipo de alteração. São genes alterados. E, inclusive, o que está errado, né? Células defeituosas. Vão gerar, quando eles são expressos, eles vão gerar células defeituosas que vão se proliferar. E aí a gente vai ter o surgimento de tumores, né? Então, vamos lá. Como é que vai ocorrer? Só para falar. A gente pode ter alteração desses genes por alteração de estrutura. Então, a gente tem mutação podiforme, tem inserção, tem translocação, seja recíproca ou robertsoniana, que aí é quando, por exemplo, 2 cromossomos não homólogos, eles vão trocar pedaços deles entre si. É um exemplo, inclusive, da leucemia mieloide crônica, né, que forma o cromossomo Filadélfia. A gente tem a translocação entre cromossomo 9 e cromossomo 22, que gera o Filadélfia. E aí a gente tem um marcador de leucemia mieloide crônica, de fase inicial de leucemia mieloide crônica. E pode ser por um aumento de expressão, que aí é uma amplificação desse gene. Agora vamos para cá. Como vai ocorrer o processo da carcinogênese? Antes, mais uma vez, voltar. A gente tem os principais genes que a gente tem que se atentar nesse processo que eu vou explicar são os genes supressores de tumor, os de reparo e os de apoptose. Então, esses 3 tipos de genes vão estar presentes nesse processo. Agora vamos para o processo, finalmente. A gente vai ter o quê? Vai começar com o agente cancerígeno, tipo cigarro, álcool, droga, qualquer radiação, gerando uma mutação no nosso DNA. Quando gerar essa mutação, a gente vai ter o aumento de expressão de P53, que estimula o aumento de expressão de P21, que são genes supressores de tumor, que eles vão fazer o quê? Inibir quinase CDQ, que são quinase CDK, que são quinases dependentes de ciclina. E quando essas quinases elas são inibidas, o que acontece? Elas não vão fosforilar RB, e sem fosforilar RB, esse RB vai sequestrar o fator de transcrição E2F, e isso não deixa a célula passar de fase no ciclo celular e não deixa a célula proliferar. Quando ocorre isso, os genes de reparação do nosso DNA, como o VDR e MMR, eu acho, vão agir para tentar reparar o nosso DNA. Se der certo, beleza, reparou, vai para a proliferação. Não deu certo, os genes de apoptose vão entrar em ação e vão gerar a apoptose dessa célula. O problema é quando eu tenho alteração daqui, ó. Se eu altero P53 e P21,
como é que a gente vai ter controle do ciclo celular? Não vai ter. A resposta é não vai ter. Então, a gente vai ter a formação de uma neoplasia. Então, vamos a... Aqui tem a gente tem a fotinha, eu tô escrevendo aqui para vocês. Então, aqui a gente tem agente cancerígeno, gerando uma mutação que geralmente P53, que geralmente P21, vai inibir CDK, a CDK não fosforila RB, o RB não fosforilado sequestra o fator de transcrição E2F e isso vai bloquear mitose. A gente tem dois cenários possíveis. A gente tem a reparação, o DNA é corrigido por os genes de reparo, ou não reparou, então a gente vai ter a ação dos genes de apoptose e a célula vai entrar em apoptose. Fases do processo de carcinogênese. A gente tem primeiro a iniciação. O que é essa iniciação? É justamente a gente ter a alteração permanente no gene. Então a gente tem a alteração genética permanente através de um agente causador, um agente iniciador, que ele não precisa ser o mesmo das outras fases, tá certo? Então a gente teve a ação desse iniciador, vai gerar a iniciação, que é a alteração permanente. A gente tem a segunda fase, que é a promoção, que é quando as células alteradas vão ser proliferadas por um agente promotor que vai estar presente de forma constante. Então, se eu tiver a iniciação, eu tenho a iniciação e eu tenho a promoção de forma constante, vai passar para a terceira fase e eu vou ter progressão dessa carcinogênese. Se eu não tenho esse impulso constante, então não vai ter promoção. Não pode ser uma coisa assim esporádica, tem que ser iniciação seguida de promoção intensa, de forma constante, para que a gente tenha essa alteração. E o fator que gera essa promoção não é necessariamente o que gerou a iniciação. E a gente tem a terceira fase, que é a de progressão, que é o quê? Quando eu tenho muita proliferação, muita alteração. E aí eu tenho capacidade de gerar a metástase. Então vamos ao conceito. Neoplasias. Uma proliferação que pode ser benigna ou maligna. Proliferação de células alteradas, tá? Que podem ser benignas ou malignas. Descontroladas, tá? A proliferação. Então, benigna. O que a gente tem de uma neoplasia benigna? Eu tenho um crescimento lento, com células bem unidas. Essas células elas vão crescer de dentro para fora, então eu tenho um crescimento expansivo, ela não vai invadir os tecidos. Eu tenho uma cápsula em volta de todo esse amontoado de células que deixa ele bem delimitado. E eu tenho células bem diferenciadas. O que é isso? Células bem diferenciadas significa que são células bem semelhantes ao do tecido em que está ocorrendo essa neoplasia benigna. Enquanto na maligna eu vou ter o quê? Um crescimento muito rápido e um crescimento invasivo, ele cresce de fora para dentro. Não vai ter cápsula, ele não é bem delimitado e ele cresce muito rápido. E eu não tenho células bem diferenciadas, eu tenho uma anaplasia, eu tenho falta de diferenciação dessas células, eu tenho polimorfismos, formam células gigantes. Eu tenho displasia, que aí é um crescimento assim desordenado e vai gerar metástase, ou seja, ele tem capacidade de invadir outros tecidos. Então, a metástase. Como é que essa metástase vai acontecer? Eu vou ter algumas fases. Primeiro eu vou ter o destacamento e o descolamento. Então, o que é isso? Essas células elas vão passar pela membrana basal. Daí ela vai invadir. Como? Ela vai destruir a matriz extracelular através de proteases e vai invadir vasos sanguíneos ou linfáticos. Vai chegar até determinado órgão e vai se aderir ao endotélio desse órgão. E aí vai começar a se proliferar e ali já gerou a metástase, né? Já tá o câncer, né? Como a gente fala, que é um câncer, né? Se é maligno é um câncer. O câncer invadiu outros tecidos através das metástases. E aqui eu coloquei um quadrinho com as principais nomenclaturas das neoplasias. Então a gente tem o local, como é o nome benigno, e o local da neoplasia, e o nome da neoplasia maligna. Então, o tecido epitelial de revestimento, o benigno é o papiloma, o maligno é o carcinoma. No tecido conjuntivo, eu tenho o nome do tecido mais oma, então fibroma, leumioma, condroma, osteoma.
E maligno, eu tenho o nome do tecido, mas sarcoma, fibrosarcoma, leiomiosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma. Tecido epitelial glandular, benigno adenoma, maligno adenosarcoma. Eu não sei se tem mais. Não tem. Então, neoplasia é basicamente isso.